Formada a culpa de Jesus pelos juízes do Sinédrio, foi ele ato contínuo introduzido na presença de Pilatos, governador romano, para que este sancionasse a sentença e lhe desse a execução. Aos sacerdotes e príncipes dos judeus não era lícito transpor o limiar do pretório romano. Segundo as suas leis cerimoniais, semelhante ato os tornava imundos e os excluía da participação na solenidade da Páscoa. Na sua cegueira, não podia ver que Cristo era ele próprio, o Cordeiro da Páscoa, e que o matando, aquela festa havia de perder toda a sua importância. Quando Pilatos olhou para Jesus, notou nele um homem de aspecto nobre e de porte digno. Seus traços fisionômicos não revelavam nenhum vestígio de crime. Voltando-se por isso para os sacerdotes, Pilatos lhes perguntou: que acusação trazeis vós contra este homem? Seus acusadores, que não estavam dispostos a entrar em pormenores, não tinham resposta preparada para essa pergunta. Cônscios de que não existiam depoimentos legítimos, fundados nos quais pudessem requisitar a condenação de Cristo, suscitaram contra ele falsas testemunhas, as quais disseram: a este temos achado pervertendo a nossa nação e vedando dar tributos a César, dizendo que ele é o Cristo. Isto era falso, porquanto Jesus mesmo havia pago o tributo e ensinado a seus discípulos que fizessem outro tanto. Interrogando uma ocasião pelos escribas sobre a questão do tributo, ele lhes dissera: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pilatos não se deixou iludir com tal depoimento. Voltando-se para Cristo, perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Ditas estas palavras, Caifás e toda a sua comitiva apelaram para o testemunho que Pilatos mesmo acabara de ouvir da boca de Jesus, de que ele era, com efeito, réu do delito, de que o acusavam, e pediam em alta voz a sua condenação. Como Cristo nada respondesse aos seus acusadores, disse-lhe Pilatos: tu não responde coisa alguma. Vede quantos crimes te acusam. Mas Jesus não respondeu mais palavras, de sorte que Pilatos estava admirado. Pilatos não via nele crime algum, enquanto aos seus acusadores, estes nenhuma confiança lhe mereciam. O nobre aspecto de Jesus e o porte sobremaneira digno de filho de Deus estavam em contraste direto com a exaltação e a fúria dos seus delatores. Isto produziu uma tal impressão em Pilatos que o deixou plenamente convencido da inocência de Jesus. Esperando ouvir dele a verdade, Pilatos chamou-o a si no pretório e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus não lhe deu resposta direta, mas perguntou-lhe: tu dizes isso de ti mesmo?
ou foram outros os que te disseram de mim? O Espírito de Deus estava operando sobre Pilatos. E a pergunta de Jesus tinha por fim induzi-lo a um exame mais conciso do seu coração. Pilatos havia compreendido a pergunta, tinha o coração aberto de seus próprios olhos e sentiu na sua alma que lhe estava germinando a convicção. Nesse momento, porém, um sentimento de orgulho apoderou-se de Pilatos e, voltando-se para Jesus, disse-lhe: porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizestes tu? A ocasião propícia não mais tornaria a apresentar-se a Pilatos. Jesus, desejando fazer entender a Pilatos que ele não tinha vindo para ser rei na terra, disse-lhe: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora não é daqui o meu reino. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu o dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci. E ao que vim ao mundo foi para dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos tinha tido desejo de conhecer a verdade. As opiniões acerca da verdade em matéria de religião já divergiam naquele tempo, como divergem hoje. A sua mente estava confusa, estimulado pelo desejo de conhecer a verdade e de saber como poderia ser obtida. Pilatos perguntou a Jesus: que é a verdade? Pilatos, porém, não esperou a resposta. O tumulto da turba, estacionada fora do pretório, tocava os extremos e Pilatos foi coagido a deixar a sua posição de discípulo aos pés de Jesus para reassumir a de governador romano. Vindo para fora, falou ao povo de modo positivo, dizendo: eu não acho nele crime algum. Estas palavras saídas dos lábios de um juiz gentil envolviam uma reprovação esmagadora da pérfidia e falsidade dos príncipes de Israel que ousavam incriminar o Salvador. Quando os sacerdotes e anciãos do povo ouviram este juízo a Pilatos, sua decepção, seu ódio, não conheceram mais limites. De longa data, haviam forjado planos e suspirado por esta ocasião. E agora, que entreviam a possibilidade de soltar a Jesus, experimentaram ímpetos de dilacerá-lo. Não podendo mais conter-se, prorromperam como dementes em terríveis deprecações, comportando-se como verdadeiros demônios. Em alta voz começaram a acusar Pilatos, ameaçando-o com vexações por parte do governador romano. Acusavam Pilatos de recusar-se a condenar alguém que eles afirmavam ter insurgido contra César. Então puseram-se a clamar. Ele subleva o povo com doutrina que prega por toda a Judéia, desde a Galiléia
onde começou até aqui. Até aí, Pilatos não havia cogitado absolutamente de condenar a Jesus. Estava firmemente persuadido à sua inocência. Ouvindo, porém, que Jesus viera da Galileia, decidiu enviá-lo a Herodes, que era governador dessa província, e que nessa ocasião se achava em Jerusalém. Procedendo assim, Pilatos imaginava subtrair-se a respeito do julgamento e pô-la sobre Herodes. Jesus estava extenuado pela fome e muito cansado, em consequência da falta de repouso. Além disso, sofria muito em razão do trato cruel que lhe era infligido. Isto não obstante, Pilatos tornou a entregá-lo aos soldados que o conduziram para fora, debaixo de ultrajes e insultos da ímpia plebe. O maior pecado de Pilatos foi transigir no que ele sabia que era verdadeiro e correto. Por causa do seu cargo, nível social e proveito pessoal, Pilatos sabia que Cristo era inocente. Isto ele declarou várias vezes. Quantos hoje estão como Pilatos, que por insistência do pai da mentira, acreditam em falsas acusações, sem mesmo não havendo nenhuma prova. Bem-aventurados são os semelhantes a Nicodemos, que não acreditou no pai da mentira, antes foi até Jesus, a verdade, e se libertou do engano dos que rejeitam a Deus e sua vontade.